amores. Primeiro toque, hein? Vamos. Água, banheiro. Chama os coleguinhas que ainda não vieram. Vamos lá? Faltam só 5 minutos, hein? Para o segundo toque, hein? Pronto. Segundo toque, né? Vamos iniciar a nossa aula. Boa tarde. Podem sentar. Vamos começar mais uma videoaula, ok? Como sempre, com a nossa musiquinha do Boa Tarde. Todo mundo preparado? Vamos lá? Boa tarde, tudo bem com você? Eu estou contente em te ver, Bem rápido agora. Boa tarde, tudo bem com você? Eu estou contente em te ver, Boa tarde, meus amores. Vamos começar mais uma videoaula. Agora, a nossa chamada. Ana Júlia Borges, Ana Laura Teles, Ania Amália Fernandes, Caio Bruno, Cecília de Farias, Darla Serena Nunes, Davi Acioli, Gabriel Praciano, Gabriela Lima, Guilherme Faustino, João Pedro Borges, Júlia Beatriz Dotti, Laisa Rodrigues, Luíde de Farias, Maria Alice Bessa, Murilo Carpegiani, Pedro Arthur Machado, Pedro Walter de Holanda, Sofia de Farias. Vamos começar agora a chamada do segundo ano 2, da tia Jesuína. Adriana Miguel Barroso, Alana Maria Marques, Amanda Gugel, Amanda Macedo, Cláudio Miguel Farias, Enzo Gabriel Alves, Isaac Pereira, João Gabriel Chaves, Cauã Christian Ferreira, Leuri Emanuel Queiroz, Lucas Nascimento, Maíla Beatriz, Yolanda Allen, Lara Sofia. Boa tarde, meus amores. Vamos dar início a mais uma videoaula de história, ok? Vamos começar pela nossa agenda. Vamos lá? Muito bem. Acho que deu tempo, né, vocês copiarem. Mas se não deu tempo, né, não se preocupem. Nossa agenda também vai estar lá na nossa correção. Ok? Agora, pega o livrinho de vocês, o estojo, a garrafinha com água e vamos começar o nosso conteúdo. Ok? Bem, meus amores, na aula de hoje nós vamos falar sobre preservando a história. E uma das formas de nós preservarmos a história é através dos patrimônio histórico, certo? Então, o que é um patrimônio histórico? Patrimônio histórico é um título conferido a um bem móvel
imóvel ou natural, que seja considerado muito valioso para o povo, uma sociedade, uma região, um povoado, uma comunidade, ok? Assim, o Brasil passa a contar com 13 bens culturais tombados no Brasil. Os bens, eles são tombados pelas entidades. É uma lista de reconhecimento, certo? De coisas que são importantes para o nosso povo, para a nossa comunidade, para a nossa região. Agora, com 4 patrimônio histórico, Minas Gerais é o estado com maior quantidade de honrarias, sabiam? O Brasil tem 13, mas Minas Gerais é o que tem mais, com 4. É o estado que tem mais, certo? De patrimônio histórico. Por exemplo, nós temos a Casa de Alencar, nós temos a Insetur, que antes era a cadeia pública, foi tombada, foi transformada na Insetur, que é um grande centro cultural onde é vendido várias coisas da nossa região, como renda, birros, coisas de crochê, ok? Vamos falar agora sobre povos e comunidades tradicionais, certo? Vamos começar pelos povos ribeirinhos, certo? Povos ribeirinhos ou ribeirinhos é aquele habitante que mora na margem dos rios. Eles vivem com as condições oferecidas pelo rio. A caça, o transporte de pessoas nas barcas, certo? E eles vão se adaptando aos períodos da chuva. Como vocês vão poder observar na tarefa de vocês de hoje, eles moram em palafitas. Lembram aquelas casas que a Tessana diz que é construída em cima de estacas de madeira para se proteger das enchentes? Como eles moram na beira do rio, eles fazem as casas deles de palafita, ou seja, aquela casa com pernas, casas em cima de estacas de madeira, para quando o rio encher, não alagar a casa deles, certo? Os ribeirinhos, eles são muito simples, eles vivem do que a natureza oferece a eles, de frutas, da caça, da pesca. Além disso, esses conhecimentos dos ribeirinhos, eles são passados de pai para filho, a caçar, a pescar, certo? E eles moram em casas suspensas, né? Como a Tessana disse. Eles moram em palafitas, que são aquelas casas suspensas do solo, por estacas de madeira, não é isso? E os ribeirinhos, eles transformam a riqueza da Amazônia de maneira sustentável. Por quê? Porque eles trabalham com árvores, sementes, raízes, frutas, e nisso eles fazem perfume, fazem adereços, tudo com isso. E a atividade melhora a renda, essa atividade melhora a renda das famílias. Os povos ribeirinhos, eles têm uma grande preocupação com o meio ambiente. Afinal, eles precisam preservar, porque dali é que eles tiram todo o sustento deles. Então, eles são um grande amigo da natureza, sabiam disso? Pois é, eles moram na beira do rio e eles vivem do que o rio oferece a eles. O peixe, o transporte, transportando pessoas de um barco de um lugar para o outro, da caça, das frutas, de tudo isso, ok? Vamos falar agora sobre os caiçaras, que também são povos tradicionais, né? Caiçara, denominam-se caiçara aqueles habitantes tradicional do litoral das regiões sudeste e sul do Brasil. Eles são formados a partir da mistura entre índio, brancos e negros, e que tem em sua cultura a pesca artesanal, quer dizer, eles não pescam de barco, eles pescam de forma artesanal, não é uma pesca industrial, né? Que é considerada uma pesca que menos agride o meio ambiente, essa pesca deles artesanal, certo? A agricultura, a caça, o extrativo de vegetais, né, das frutas da floresta, o artesanato, e o mais recente é o ecoturismo. Por quê? Eles são como fossem guias turísticos, só que é dentro da natureza, e para isso eles preservam também muito a natureza, esses povos, né? Agora, o que seria caiçara, tia? Caiçara
é como eles chamam aquelas pessoas que moram no litoral paranaense. Uma pessoa que nasceu ou que se instalou, né, mora no litoral do Paraná. Ah, você é do Paraná? Então, ó, ele aqui é o caiçara. Porque caiçara são aquelas pessoas, são chamadas aquelas pessoas que moram no litoral do Paraná. Que interessante, não é, pessoal? Bem, agora nós vamos falar sobre os povos indígenas, né? E nós sabemos que já estão no nosso território há muito tempo, não é isso? Então, o que é que você não poderia falar sobre os povos indígenas? Há povos indígenas em quase todos os cantos do Brasil. Por aqui, boa parte da população indígena vive em áreas chamadas de terras indígenas. Existem hoje 690 terras indígenas no país. Em quase todos os estados brasileiros existem terras indígenas reconhecidas, exceto no Piauí e no Rio Grande do Norte. Vocês sabiam disso? Mas os índios, eles não vivem apenas na terra indígena, não. E porque ninguém deixa de ser índio por estar em outra região considerada urbana, né? Eles precisam vir morar na cidade, mas eles não deixam de ser índio. Eles continuam sendo os índios, né? E eles lutam muito pela sua cultura deles. Hoje em dia, muitos povos sofrem o fato de poderem não circular nas matas livremente dos estados, né? E muitas vezes eles são perseguidos por conta das terras deles serem produtivas ou apresentarem algum valor lucrativo econômico muito grande. Então, a luta do índio se dá há muitos anos por essas terras, né? Por quê? Porque eles querem, os brancos, antigamente o índio morava em tudo que era lugar, né? Aí agora eles estão demilitando o local onde o índio pode ficar. E isso para o índio é muito ruim. E apesar de demilitar os locais onde eles podem morar, assim mesmo ainda existem aqueles traficantes, né, de animais e de plantas da Amazônia que vão para invadir o território dos índios. E isso já causou muitos conflitos entre homem branco e índio, certo? Porque eles lutam pela preservação da natureza, eles lutam pela preservação da cultura deles, né? Porque na cultura do índio não cabe muitas coisas que acontecem no branco. Então, eles, nas escolas onde eles têm na tribo, eles querem que os índios que vão nascendo, eles vão aprendendo as coisas da cultura do branco, que eles precisam para sobreviver, né? Nós temos índios que são deputados, nós temos índios que já estudam, são veterinários, trabalham na agricultura, para poder ajudar na tribo, certo? Mas eles querem que o índio mantenha a sua cultura original, a sua língua, os seus costumes, as suas crenças, ok? Por isso, eles são povos tradicionais, né? Como a tia Sandra falou dos ribeirinhos, que moram na beira dos rios. E eles defendem a natureza, assim, muito mesmo. Por quê? Porque se eles não defenderem a natureza, e a natureza deixar de produzir, como eles vão conseguir sobreviver se eles vivem exclusivamente da água? Daquela parte onde eles vivem ali na beira do rio, né? E os caiçaras também. Só que os caiçaras, eles preservam a natureza, eles trabalham com raízes, com sementes, fazem colar, tirando da natureza para fazer perfume, essências, né, para perfume, essas coisas, entendeu? Então todos eles preservam muito a natureza. Entenderam? Muito bem. Agora você vai pegar o seu livrinho, vai fazer a atividade das 2 páginas de hoje, que é a página 81 e a página 85, e a tia Sandra vai voltar com a correção. Ok? Estou lhe aguardando. Boa tarde, meus alunos do Colégio 21 Educar. Daremos início agora a mais uma correção da videoaula de História. Ok? Vamos lá? Nossa agenda de História do dia 4
de agosto de 2020. Conteúdo: Preservando a História, da página 78 à página 81. Povos e Comunidades Tradicionais, da página 82 à página 85. Ok? Vamos lá? Página 78. Preservando a História. As moradias, assim como as outras construções, contam história. Veja abaixo um antigo casarão na cidade de São Luís, no Maranhão, que está aí no livro de vocês, não é? Esse casarão ele é revestido por azulejos portugueses na cidade de São Luís, no Maranhão. E essa foto foi tirada em 2019. Agora, veja na fotografia ao lado uma construção na cidade de Lisboa, em Portugal. A fachada, coberta de azulejos, é típica das construções portuguesas. A cidade de São Luís, no Maranhão, preserva muitos desses casarões construídos por colonizadores portugueses. Alguns casarões têm mais de 400 anos. Além da beleza, o revestimento em azulejo nas fachadas era usado para amenizar o calor e evitar a umidade do ar. Essa foto do casarão foi tirada em 2018. Vamos para a página 79. Patrimônio histórico. O centro histórico da cidade de São Luís é considerado Patrimônio Mundial da Humanidade. Você sabe o que isso significa? Significa que essas construções são muito importantes para a humanidade, pois são registros da história daquele lugar. Por isso, elas são preservadas e protegidas por autoridades governamentais. Às vezes, construções consideradas muito importantes para a história são transformadas em museus. A antiga casa de veraneio de Dom Pedro II, imperador do Brasil, por exemplo, foi transformada no Museu Imperial de Petrópolis. Sua construção, iniciada em 1845, deu origem à cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Essa imagem que vocês estão vendo é uma vista externa do Museu Imperial de Petrópolis, certo? Que fica no estado do Rio de Janeiro. E essa imagem abaixo é um detalhe da sala de música e baile do antigo palacete do Museu Imperial de Petrópolis. E ela foi tirada em 2013. Vamos para a página 80. Página 80. Podem ser considerados patrimônios da humanidade, construções, lugares, objetos, ambientes naturais e houve várias outras coisas. A cidade de Olinda, em Pernambuco, por exemplo, é considerada patrimônio cultural e histórico. A Serra da Capivara, no Piauí, é um exemplo de patrimônio natural. Vocês estão vendo aí essa foto? Essa foto aí das casas mostra o Centro Histórico de Olinda, no estado de Pernambuco. E nessa outra foto, à direita, nós podemos ver o Baixão da Pedra Furada, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, em 2018. Por serem considerados patrimônios mundiais da humanidade, esses lugares são preservados e protegidos por lei. Essa outra imagem abaixo mostra o Museu Afro-Brasil, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. A principal função dos museus é preservar a memória, a história e as tradições de um povo, de um país ou de uma região. A maioria dos museus tem um acervo que pode ser formado por documentos, objetos, imagens e obras de arte do passado ou do presente. Página 81.
Observe a imagem e responda às questões. Essa construção é antiga ou atual? Por quê? É isso? Então, aí ele está mostrando que essa imagem que você está vendo aí é antiga ou é atual? Vocês vão responder e dizer o porquê. Essa questão é uma resposta pessoal, ok? Então, o que a teacher quer? Que vocês percebam que se trata de uma construção antiga, né? Em comparação com os prédios do entorno, não é isso? Agora, converse com os colegas e professores sobre o que você imagina que eram as pessoas, como eram as pessoas que viveram nesta casa. Então, você vai conversar com a pessoa que está próxima a você. O papai, a mamãe ou uma pessoa responsável. A segunda questão é para vocês fazerem uma pesquisa em grupo, né? Sobre lugares no Brasil que são considerados patrimônio histórico ou cultural. Vocês podem escrever 1 ou 2 patrimônios do Brasil no caderninho de vocês, tá certo? Não precisa construir o cartaz, pode ser só no caderno. Mas quem quiser fazer o cartaz, pode fazer sim. Quanto mais nós estudamos, mais aprendemos, ok? Página 82. Povos e comunidades tradicionais, não é? No Brasil, há pessoas que vivem em grupos, que têm uma maneira própria de viver, de morar, de se relacionar e de utilizar os recursos que a natureza oferece. São chamadas comunidades tradicionais. Vamos relembrar algum desses, que a Sandra falou na aula, né? Vamos relembrar agora pelo livro. Os ribeirinhos são descendentes dos indígenas e dos portugueses, que chegaram ao território brasileiro há muito tempo. Eles vivem às margens dos rios e dependem diretamente do ciclo das águas. Moram em palafitas, próximo ao rio. Vivem basicamente da pesca artesanal, do plantio da mandioca, da caça e da colheita de alimentos na mata. A tia Sandra falou que palafitas, né, são aquelas casas que são construídas em cima de estacas de madeira, para quando o terreno ficar alagado, não alagar as casas, estão vendo? E o que seria pesca artesanal, tia Sandra? É um tipo de pesca feita com equipamentos simples e pequenos barcos, e é considerada menos agressiva ao meio ambiente, ok? Agora vamos falar sobre os caiçaras. Descendentes de índio, portugueses e africanos, os caiçaras vivem nas praias do litoral brasileiro, e em especial dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Vivem da pesca artesanal, das pequenas plantações e de alimentos que são colhidos nas matas da região onde eles moram. Olha, tá vendo? A Sandra falou sobre isso na nossa aula, não foi? Vamos para a página 83. Muitos dos conhecimentos dos caiçara sobre a mata e a pesca foram herdados de seus antepassados, porque nos caiçaras eles passam essa tradição de pai para filho, ok? Vamos falar agora sobre os povos indígenas. Atualmente, existem somente 250 povos indígenas no Brasil. Muitos deles ainda preservam suas formas tradicionais de viver, de morar e de extrair da natureza muito do que precisam para sobreviver. Cada povo tem seus rituais, suas festas e seu jeito de construir suas casas. A alimentação de cada povo também varia muito. Para alguns, a base da alimentação é o consumo de peixe. Outros caçam vários tipos de animais e outros criam galinhas para comer. Vocês estão vendo aí? Nessa foto de cima, são os indígenas Yanomami, que estão preparando o peixe que eles pescaram. E abaixo tem crianças e adultos, né? Com arco, flecha, os seus ornamentos, né? Muito bem.
Vocês sabiam que a forma de sobreviver desses povos e a sua forma não predatória de se relacionar com o ambiente em que eles vivem, com isso eles estão o quê? Preservando a natureza, né? Por quê? Porque eles acham importante preservar a natureza, como também é importante preservar o direito a esses povos de se manterem nessas terras, né? No Brasil nós temos terras consideradas terras indígenas. Vamos para a página 84. Na página 84, nós vamos falar sobre o modo de vida e a natureza, certo? Por que a natureza é ameaçada? Muitos desses povos e comunidades tradicionais estão ameaçados porque a floresta e a mata estão ameaçadas também. Para esses povos que vivem da pesca, da caça e da natureza, o direito à terra é a sua garantia de sobreviver. Por isso que eles dão muita importância a preservar a natureza. Seu modo de viver não ameaça a floresta, nem os animais. Eles respeitam os períodos adequados para pescar, para caçar e para colher. Além disso, eles detêm muitos conhecimentos sobre as plantas da floresta. Se a floresta morre, perdem-se os sabores dos povos que vivem nela. Os saberes. Perdem-se os saberes dos povos que vivem nela, ok? Por isso, muitos povos e comunidades tradicionais lutam por seu direito de se manterem nas terras que pertenceram aos seus antepassados e onde eles podem manter os seus modos de vida. Porque o modo de vida dos índios, né, não é igual ao do homem branco. Eles têm uma forma toda peculiar de viver, não é? E de preservar a natureza também. Nessa foto estão mostrando uma área desmatada, tá vendo? Que eles fizeram para tirar a extração de madeira, né? E essa foto aqui do lado está mostrando uma área de floresta desmatada para a criação de gado, ó, tá vendo? Derrubaram muitas árvores para poder criar gado. Áreas de floresta, que incluem muitos territórios indígenas, estão ameaçadas pela ação de madeireiros, criadores de gado e grandes agricultores. Tá vendo? Vamos para a página 85. Observe a imagem e leia a legenda. Peixe morto às margens do rio Paraupeba, que foi contaminado após o rompimento de barragem do córrego de Feijão, em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, em 2019. Foi uma tragédia muito grande isso. A grande maioria dos povos tradicionais vive do que retira da natureza. Se o rio morre, o que pode acontecer a essas pessoas, não é? Se o rio morre. Muito bem. E esse provérbio indígena abaixo? Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que o dinheiro não se come. O que você entendeu por esse provérbio? Não é isso? Certo. O que pode acontecer com essas pessoas? Se o rio morre, a alimentação e as atividades desses povos tradicionais, elas ficam seriamente ameaçadas, não é? Aí o que você acha? O progresso é ruim ou ele é bom? Ou ele é sempre ruim? Não, o progresso não é sempre ruim, não é isso? E o que seria esse desenvolvimento sustentável? Significa atender às necessidades das gerações presentes, mas sem comprometer as gerações futuras, preservando, ou seja, pessoas hoje devem ter a capacidade de se sustentar, ter casa, comida, roupa e dinheiro e várias outras coisas, mas preservando os recursos naturais, né? As formas de sustentáveis de desenvolvimento como que você pode fazer? Produzir menos lixo, consumir menos, reaproveitar mais, né? Fazer a reciclagem, não é isso? Muito bem. O que você entendeu desse provérbio? Em uma folha avulsa, faça um desenho para representá-la.
Essa folha avulsa pode ser feita no caderno de história, ok? Chegamos ao fim de mais uma videoaula de história, ok? Um grande beijo da tia Sandra e da tia Jesuína. Bem, meus amigos, chegamos ao fim de mais uma videoaula de história. Espero que vocês tenham conseguido entender tudo sobre os caiçaras, sobre os ribeirinhos, sobre os índios, que a Sandra falou, ok? Um grande beijo, até a nossa próxima aula, ok? Um grande beijo da tia Sandra e da tia Jesuína, ok?